Explore a épica jornada de Noé, desde a construção da arca até o renascimento do mundo após o dilúvio, uma história de fé, obediência e renovação. Em um tempo remoto, quando a humanidade ainda caminhava nas sombras de suas escolhas, o mundo estava em tumulto. A violência tinha se tornado a linguagem comum entre as tribos da terra, e a corrupção se infiltrava em cada ato, em cada decisão. Homens e mulheres, distantes dos caminhos de pureza que outrora conheciam, entregavam-se a desejos que desfiguravam a imagem de sua criação divina. Noé, no entanto, era uma exceção. Em meio à decadência moral de sua época, ele emergia como um pilar de virtude e integridade. Sua vida era um contraste vivo com a de seus contemporâneos, pois escolheu caminhar fielmente com Deus, abraçando uma conduta que refletia respeito e reverência pelo Criador. Esta escolha o tornava estranho e isolado, visto com desdém e suspeita por aqueles que não entendiam sua dedicação. Deus observava a terra com crescente tristeza, pesaroso pelo caminho que seus amados filhos haviam escolhido. A maldade dos homens enchia seu coração de dor, e ele sabia que medidas drásticas eram necessárias para curar e restaurar. Em sua sabedoria e justiça, planejava uma purificação através das águas, um dilúvio que apagaria a maldade mas preservaria uma semente de esperança para o futuro. A comunicação divina com Noé foi clara e direta. Deus revelou seu plano doloroso mas necessário para purificar a terra, escolhendo Noé para desempenhar um papel crucial neste novo começo. Com um coração pesado mas resoluto, Noé aceitou a tarefa que lhe foi confiada, preparando-se para construir uma arca que se tornaria o refúgio para a continuação da vida na terra. Assim, na sombra de um mundo despedaçado, começavam os preparativos para uma das mais grandiosas histórias de redenção já contadas. Na quietude de um amanhecer como qualquer outro, Noé recebeu a visita que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história humana. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, falou diretamente a Noé. A voz divina era tanto um bálsamo quanto um chamado ao dever, e Noé seria o arquiteto de uma nova era, o guardião de uma aliança entre o céu e a terra. Construa uma arca, instruiu Deus, detalhando as dimensões e o design com precisão meticulosa. A arca deveria ser feita de madeira de cipreste, coberta de betume por dentro e por fora para resistir às águas avassaladoras que viriam. Seria uma embarcação de proporções enormes, com 3 andares, capaz de abrigar não só Noé e sua família, mas também casais de cada espécie de animal vivo, preservando assim a diversidade da vida criada por Deus. Noé, apesar de surpreso e ciente da magnitude do desafio, não hesitou. Sua fé e confiança no Criador eram inabaláveis. Ele sabia que, embora os desafios fossem grandes, a força para superá-los viria da mesma fonte que o chamado. Nos dias que se seguiram, Noé começou a reunir materiais e ferramentas, e logo o som de martelos ecoava pelas colinas, um prelúdio do que estava por vir. Com a ajuda de seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a arca começou a tomar forma, cada tábua e viga encaixando-se no lugar designado pelo plano divino. A tarefa de construir a arca também era um ato de testemunho. Os vizinhos observavam, alguns com curiosidade, outros com escárnio. Noé enfrentava zombarias e dúvidas, mas sua determinação nunca vacilava. Ele sabia que cada prego cravado e cada viga erguida era uma resposta de fé ao chamado de Deus. E assim, enquanto a arca crescia, também cresciam a expectativa e a tensão. Noé, o construtor, tornava-se também Noé, o profeta, advertindo sobre o dilúvio iminente e a necessidade de arrependimento. Mas acima de tudo, ele permanecia um homem de fé, obedecendo a Deus contra todas as adversidades, pronto para enfrentar o dilúvio e confiante na promessa de renovação e salvação. Enquanto Noé e sua família laboravam sob o sol e a chuva, a arca começava a tomar forma, emergindo como um monumento de fé em meio à descrença crescente. A construção era um esforço monumental, cada prancha de madeira e cada batida de martelo ressoavam como ecos de um futuro que poucos podiam imaginar. Aos olhos dos observadores, aquilo era um projeto louco, para Noé, era a materialização de uma promessa divina. Conforme os dias se transformavam em meses, e os meses em anos, a arca crescia, não apenas fisicamente, mas também como um símbolo de esperança e salvação. Noé, aos olhos de muitos, era um velho sonhador, mas para aqueles que viam com o coração, ele era um visionário, um homem que, guiado por Deus, preparava-se para salvar o mundo de uma catástrofe iminente.
Se você está fascinado pela perseverança e fé de Noé e quer continuar explorando histórias que inspiram e transformam, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, trazemos relatos do passado que iluminam nosso presente e guiam nosso futuro. Inscreva-se agora e faça parte desta jornada de descoberta e redenção. Cada dia de trabalho na arca era uma corrida contra o tempo. Noé e seus filhos manuseavam a madeira com cuidado, cada peça encaixando-se perfeitamente conforme o design especificado por Deus. Ao mesmo tempo, Noé continuava a pregar, a avisar seus contemporâneos sobre o juízo vindouro. Suas palavras eram frequentemente recebidas com risadas e desprezo, mas ele não se deixava desanimar. Sua missão era clara, e sua fé, inquebrável. À medida que o projeto se aproximava da conclusão, o céu, outrora claro, começava a mostrar sinais de mudança. Nuvens escuras se formavam no horizonte, como prenúncios das águas que em breve cairiam. A natureza parecia sintonizar-se com a urgência de Noé, e a atmosfera carregava um sentimento de expectativa e apreensão. Finalmente, com a arca concluída, Noé olhou para sua imensa criação, não com orgulho, mas com humildade e gratidão. Ele havia completado a tarefa que Deus lhe confiara, e agora, com sua família e os animais abrigados dentro da estrutura gigantesca, estava pronto para enfrentar o dilúvio. Noé sabia que as águas não apenas destruiriam, elas também limpariam a terra e dariam início a uma nova era. Em meio ao caos que se avizinhava, a arca era um refúgio de esperança, um testamento à fé que olha além do visível, confiante nas promessas do Eterno. Finalmente, o dia chegou. As primeiras gotas de chuva começaram a cair suavemente, quase inofensivas, mas logo o céu se abriu em uma fúria de águas nunca antes vista. Enquanto Noé, sua família e os animais se refugiavam na arca, as águas do céu se encontravam com as das profundezas da terra, transformando o mundo em um vasto oceano sem fronteiras. A arca, uma estrutura gigantesca e agora testada, balançava sobre as ondas tumultuadas. Dentro dela, a vida continuava de uma maneira estranhamente pacífica, apesar do caos lá fora. Noé e sua família cuidavam dos animais, mantendo tudo funcionando conforme o planejado. Fora, no entanto, o dilúvio redefinia a paisagem do mundo, apagando as marcas da civilização corrompida que uma vez dominara aquelas terras. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu incessantemente, uma cortina impenetrável de água que transformava tudo. Montanhas foram cobertas e vales foram preenchidos até que nada além da água era visível. Toda a humanidade, exceto aqueles a bordo da arca, foi varrida pela justiça divina, um julgamento sombrio e necessário. Enquanto a tempestade rugia, Noé se mantinha firme em sua fé. Ele sabia que a mesma mão que desencadeou o dilúvio estava guiando a arca através das águas turbulentas. Com cada onda que batia contra o casco, era um lembrete do poder de Deus e da promessa de que, embora o mundo como eles conheciam tivesse chegado ao fim, uma nova esperança emergiria das águas. A arca era mais do que um abrigo, era um símbolo de renovação e recomeço, navegando em direção a um amanhecer que traria consigo um novo mundo. Após longos dias de tempestade, o dilúvio começou a diminuir. As águas, que uma vez cobriram até as maiores montanhas, recuavam lentamente, revelando novamente a face da terra. Dentro da arca, Noé e sua família sentiram a embarcação estabilizar-se, um sinal de que as águas estavam se acalmando e que, em breve, poderiam emergir para um mundo renovado. Noé esperou pacientemente até que a arca finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat. Ele enviou primeiro um corvo, que voou para longe e não retornou, e depois uma pomba, que, após várias tentativas, trouxe de volta um ramo de oliveira fresco em seu bico, um sinal de que a vida vegetal estava se restabelecendo e que era seguro deixar a arca. Quando a porta da arca foi aberta, Noé e sua família pisaram em um mundo drasticamente diferente. A terra estava limpa, purificada das impurezas do passado. O ar estava fresco com a promessa de um novo começo. Movidos por um profundo senso de gratidão e responsabilidade, eles construíram um altar e ofereceram sacrifícios a Deus, agradecendo por sua misericórdia e proteção durante o período de provações. Deus, tocado pela fé e obediência de Noé, fez uma promessa eterna, selada com o espetacular arco-íris que se estendia pelo céu limpo. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio, um pacto de esperança e renovação para todas as gerações futuras.
Assim, a história de Noé nos ensina sobre recomeços, sobre a resiliência humana e sobre a fidelidade de Deus. Cada vez que vemos um arco-íris, somos lembrados desse pacto antigo, um lembrete da promessa de esperança e renovação. Se você se inspirou com esta incrível jornada de fé e sobrevivência, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que iluminam, inspiram e transformam. Agradeço por acompanharem até aqui, e espero que levem consigo a mensagem de renovação e esperança que a história de Noé nos oferece. Até a próxima!